Eu estava aqui meditando naquela passagem bíblica onde Eliseu deu uma ordem, aquela mulher obedeceu, aquela viúva obedeceu e o azeite foi multiplicado. Aquela mulher estava passando necessidade com seus filhos, aquela mulher tinha devedores, ela ficou viúva e o seu esposo deixou dívidas. E no passado, quando um homem morria e deixava dívida, os filhos eram levados como escravos e trabalhavam 7 anos para o devedor, para pagar a dívida. Muito tempo, né? Trabalhando somente para pagar uma dívida. Então, naquele tempo, aquela mulher tinha filhos e ela muito se atribulou. Ela não tinha de onde tirar para pagar aquela dívida. Ela achou que nada tinha. Quantas vezes nós achamos que não temos nada? Nós nos achamos incapacitados diante de certas situações nas nossas vidas e às vezes nós temos algo valioso em nossas vidas e não usamos. Nem percebemos, não valorizamos. Foi o caso daquela mulher. Ela tinha algo de grande valor na casa dela e ela não usou, não valorizou, não viu o valor que ele tinha. Porque na hora do problema, na hora da dificuldade, as pessoas ficam ansiosas, desesperadas, então não vê a saída, só vê o problema que levanta como uma montanha na sua frente, impedindo de você passar, impedindo de você chegar onde você tem que chegar. Nós vemos que aquela mulher estava nessa situação, olhava para um lado e para o outro, nada ela tinha. Mas ela se lembrou do homem de Deus, do profeta Eliseu. E ela foi até Eliseu e reclamou que o credor estava cobrando e queria levar seus filhos. Então Eliseu disse: que posso eu fazer por ti, mulher? O que ele podia fazer? Eliseu também não tinha dinheiro para dar para ela, né? Porque antigamente os profetas de Deus eram diferentes dos profetas de hoje. Os profetas de Deus não ganhavam dinheiro para profetizar, eles não ganhavam dinheiro para curar, eles não ganhavam dinheiro para fazer a obra de Deus. Eles eram sustentados pelo rei e pelo povo. Então, aquela mulher foi até Eliseu, porque ela sabia da história de Eliseu, que Eliseu era um homem de Deus, um profeta de Deus. E quem é profeta de Deus, quem é temente a Deus, quem vive para servir e obedecer a Deus, tem o Espírito de Deus na vida. E quem tem o Espírito de Deus na vida, se você for até essa pessoa para pedir um conselho, para pedir uma orientação sobre algo, com certeza ele vai te dar a resposta certinha, porque o Espírito de Deus vai usá-lo para te dar a resposta certa. Quando você precisar de uma ajuda, de um conselho, não vá a pessoas erradas, procure pessoas certas, porque a pessoa errada pode te prejudicar ainda mais. Mas se você buscar uma pessoa que tenha o Espírito de Deus na vida, ele vai te ajudar a sair dessa. Você vê que lá, quando o faraó chamou José para interpretar aquele sonho, quando José terminou de falar, ele viu que verdadeiramente José tinha o Espírito de Deus na vida dele. Então ele passou aquela responsabilidade para José, para governar 7 anos de fartura e 7 de seca, para que nada faltasse no seu reino, porque ele viu que José tinha o Espírito de Deus na vida. Então escolha pessoas para lhe aconselhar quando você não souber tomar uma decisão, quando você não souber o que fazer diante de uma dificuldade. Que Deus vai orientar essa pessoa e vai te ajudar. Foi o caso daquela mulher. Ela foi até Eliseu. Aí ele perguntou, né? O que tu tens em casa, mulher? E ela falou: ah, meu senhor, não tenho nada. Apenas um pouquinho de azeite na botija. Tinha tudo e ela não sabia. Porque o azeite naquele tempo ele era usado para acender lâmpada, era usado para ungir, era usado para curar, era usado para temperar, era usado para fazer pão, né?
Era muito usado o azeite naquele tempo. E ela tinha uma riqueza e não sabia. Se bem que ela disse que tinha um pouquinho, né? Então, sem Deus, o pouquinho não era nada. Tanto não era que até ali ela não tinha conseguido fazer nada com aquele azeite. Mas com Deus, o pouco se torna muito. Porque Deus abençoa. Ali, ela foi segundo a ordem do profeta. Então, Deus foi com ela ali. E a história dela mudou. Aquele pouquinho se tornou muito. Então, ele falou: vai com os teus filhos. Pede vasos emprestados aos teus vizinhos, não poucos. Entra na tua casa e fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos. Então aquela mulher, ela não duvidou. Ela pegou, foi aos seus vizinhos e pediu vasos emprestados. E entrou na sua casa, fechou a porta. O que eu acho uma coisa interessante nessa história é que ela obedeceu aquele profeta e fez tudinho como ele mandou. Né? Muitas vezes você é liderado por alguém, por um servo de Deus, e quando ele te diz o que fazer para resolver a situação, você não obedece. E por isso você não recebe. Porque quando Deus coloca um profeta na sua vida, no seu caminho, ele falar e você obedecer, Deus faz cumprir. Não é o profeta que vai fazer cumprir, é Deus que vai fazer cumprir. Então aquela mulher entrou ali com seus filhos e começou a jorrar azeite daquela botija para aquelas vasilhas. Ela foi colocando de lado e foi enchendo, e foi enchendo. E quando ela terminou de encher, ela pediu mais, me traz mais vasilha. E seus filhos disseram, não tem mais. Então naquele instante o azeite cessou. Então Deus tem um provérbio popular que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então você está com frio, ele vai te dar um cobertor de acordo com aquele frio. Assim Deus fez com aquela mulher. Enquanto tinha vasilha, ele fez jorrar o azeite. E o azeite valia muito. O azeite era caro. Quem tinha muito azeite era rico naquela época. Então aquela mulher, quando cessou o azeite, ela foi até o profeta e falou para ele. E ele falou com ela, vai, vende, paga a tua dívida e viver do resto com os teus filhos. Aquela mulher nunca mais ficou pobre. Seus filhos não foram como escravo mais, porque ela atendeu a voz do profeta, homem de Deus. Mas não se engane, porque tem muita gente por aí dizendo que é profeta, mas não é homem de Deus, não é profeta de Deus. É profeta que fala o que ele quer para tirar vantagem, para tirar dinheiro dos outros. Então, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que diz que é profeta de Deus. Mas tem ainda profetas de Deus nessa terra. Ainda tem homens e mulheres de Deus verdadeiros nessa terra. Você só tem que vigiar. Pedir discernimento a Deus para lidar com pessoas que estão ao seu redor para que eles não te enganem. Porque muitos profetas de hoje em dia falam falsamente, falam por eles e não por Deus. Não se cumpre e as pessoas estão se decepcionando com as igrejas, com Deus, achando que foi Deus que falou e não cumpriu. Não se engane. Quando Deus promete, ele cumpre. Pode ter certeza. E a Bíblia diz também que você não deve julgar o profeta, mas a profecia. Se alguém falou algo, você acha que não tem nada a ver com a sua vida, deixa para lá e vai embora, segue seu caminho. Mas não julgue o profeta para que Deus não venha te punir se o profeta realmente for dele. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Se não cumprir, é porque não foi Deus. Mas eu te digo, todas grandes e maiores profecias estão na Bíblia. Leia a palavra de Deus. Lá está toda a profecia de Deus para a sua vida. As promessas de Deus para a sua vida estão lá. Estão na obediência e na desobediência. Então, se você ler Deuteronômio, capítulo 28 todo, você vai ver o que é bênção e o que é maldição. Então, se você obedecer, vai receber aquelas bênçãos. Se você desobedecer, vai receber aquelas maldições. É bíblico. Lá estão as profecias do Senhor. As verdadeiras profecias estão ali. Então, busque no Senhor que Ele multiplique o azeite da sua botija, a farinha da sua panela. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu celeiro. Que Deus abençoe a sua despensa e nunca falte. Abençoe o